presença do Senhor, amém? Isso prova que o Senhor está neste lugar, a glória de Deus está aqui. Nós vamos dar prosseguimento a essa que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Eclesiastes 3, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, específico, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Feche os seus olhos um segundo. Pai, nós te damos graça por esse tempo que nós estamos vivendo, te damos graças por esse privilégio que o Senhor está nos concedendo nessa manhã de estar aqui contigo, de estarmos aqui na tua presença, na tua casa, te adorando, te ouvindo, tendo nossos corações alimentados pela tua presença. Que o Senhor continue falando, que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue despertando cada coração que está nos ouvindo nessa manhã, que está nos assistindo, aqueles que estão aqui. Que o teu Espírito dê continuidade à boa obra que ele começou, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, na sexta-feira o pastor ele me pediu para mim estar trazendo uma palavra na live que ele faz todos os dias. Eu ministrei nesse versículo, Eclesiastes 3, versículo 1, e eu falei acerca de como nós nos prendemos ao tempo e não observamos de fato o que essa palavra nos revela, porque ela diz que existe um tempo para cada propósito, e nós não nos atentamos ao propósito e ficamos presos ao tempo. E eu creio que através daquela palavra Deus ministrou em muitos corações. Mas hoje eu não quero falar do propósito. Eu falei do propósito na sexta, hoje eu quero falar do tempo. E não apenas do tempo em si, mas eu quero explicar para você o que representa esse tempo, que aqui em Eclesiastes 3, ele traz essa ideia para nós. O tempo, biblicamente, ele é apresentado de duas formas, no Cronos e o Kairos. O Cronos, ele é o tempo contado, pode-se dizer que é o tempo dos homens. É a parte quantitativa do tempo. É o tempo que não para. O tempo ele está sempre avançando. Esse é o Cronos, é o tempo presente, é o que nós estamos vivendo agora. O Kairos fala de um tempo específico. É o tempo dentro do tempo. Logo pode-se dizer que o Cronos está dentro do Kairos, mas também pode-se dizer que há um Kairos dentro do tempo. Então o que é o Kairos? O Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo dos homens. Fala da parte quantitativa do tempo. O Kairos fala da qualidade do tempo. Um tempo específico, um tempo determinado para que algo aconteça. Pode-se dizer também de uma época específica. Esse é o Kairos. E nós estamos vivendo agora um Kairos, um tempo específico, um tempo que foi determinado por Deus para que acontecesse algo.
E o tempo que Deus fala aqui em Eclesiastes 3, que ele coloca tempo específico para várias ocasiões, está se referindo exatamente a esse Kairos. Um tempo que foi separado por Deus para que algo acontecesse. A gente vê isso lá no livro de Daniel, capítulo 9, quando Daniel, ele estudando as Escrituras, ele percebe que Jeremias havia profetizado que o cativeiro da Babilônia duraria 70 anos. Foi um período de tempo dentro do Cronos, dentro do tempo dos homens. E Daniel, ele tem um discernimento do tempo que ele estava vivendo. Ele disse, não, completou 70 anos, é chegada a hora. Eu tenho que me levantar, Israel tem que se levantar. Daniel, ele entendeu tudo o que estava acontecendo. E o que Daniel fez? Daniel, ele se coloca na presença de Deus e ele começa a clamar a Deus, a levantar um clamor, a confessar o pecado da nação de Israel, de tudo que Israel havia praticado durante todo o período dos seus antepassados. E o castigo de Deus vem, o juízo de Deus vem sobre aquela geração. Eles são levados para o cativeiro e ali a palavra de Deus se cumpre. E Daniel, ele confessa o pecado daquela nação. Daniel, ele confessa o pecado dos reis daquela nação, dos sacerdotes, dos líderes, de todo o povo daquela nação, para que Deus entrasse com providência e cumprisse a sua vontade. E assim como Daniel, queridos, nós, a igreja do Senhor, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter discernimento, precisamos ter entendimento. O pastor falou sobre Abacuque. Como Abacuque, ele entendeu o que estava acontecendo. E o que Abacuque faz? Ele se posiciona. Ele se posiciona diante de Deus, para poder clamar em favor daquela nação. Ele fala, eu vou subir para o meu posto de atalaia até ver o que o Senhor vai me falar. E nós, queridos, nós precisamos entender tudo que está acontecendo agora na nossa nação e no mundo. Não é algo isolado, não é algo que tenha acontecido em determinado lugar, em outro não. Nunca se houve um sinal tão poderoso, desde a última guerra mundial, nunca se houve um sinal tão poderoso da manifestação da glória de Deus como está acontecendo agora nessa geração. De algo que não escolhe classe social, de uma praga que não escolhe pessoas. Na verdade, ela começou por cima e ela vai descendo nas classes sociais, para que todos reconheçam que o Deus vivo, Ele é soberano. E a igreja, ela precisa entender qual é o seu papel no meio de tudo isso. Eu e você precisamos entender qual é o nosso papel. O que fazer diante de algo tão catastrófico que tem acontecido? O que fazer diante de uma situação tão adversa que jamais nós enfrentamos, que jamais não viu? A gente ouvia falar de guerras, de rumores de tantas outras tragédias que aconteciam nas nações, mas a gente não conseguia mensurar algo tão impactante como nós estamos vivendo agora, querido. E assim como Daniel, nós precisamos nos aproximar de Deus e procurar ouvir o coração de Deus, para saber o que Deus quer para nós, para saber de fato fazer a leitura de tudo aquilo que está acontecendo. Qual vai ser o nosso papel? Eu ouvi um pregador outro dia falando algo interessante. Se eu não me engano, foi o pastor Leandro Vieira, que viria aqui para o Mergulhados. E após tudo o que está acontecendo, essa pandemia de coronavírus que está acontecendo na face da terra agora, ela está preparando a terra para uma colheita grandiosa que vai acontecer. Eu achei aquilo interessante, porque Deus está mexendo na cultura de todas as nações, Ele está mexendo. E muitos corações serão quebrantados, muitos espíritos humanos serão sensibilizados por causa da tragédia. Muitas e muitas e muitas famílias perderão entes queridos. E ali vai ser uma grande colheita, se a igreja tiver sabedoria,
para fazer a leitura desse tempo que nós estamos vivendo, haverá uma colheita sobrenatural sobre a terra que nunca houve em tempos passados. Porém, a igreja, ela tem que se posicionar, ela tem que entender o que está acontecendo. Não se deixar levar pelas notícias, não se deixar o coração contaminar pelo pânico, pelo terror que tem sido espalhado pelos quatro ventos. Eu estou lendo um livro de John Bevere chamado Paixão por Sua Presença. Magnífico, eu já li ele há muitos anos atrás, o pastor havia me emprestado. E o ano passado eu fiz Judas e comprei esse livro, eu comprei um, ele comprou outro. Eu falei, eu compro um, Judas, você compra o outro. Quando eu terminar de ler o meu, eu te empresto, e você termina de ler o seu, você me empresta. E eu fiz ele, comprei esse livro, porque eu queria outro. E eu falei, você compra esse aqui, indiquei o livro, mas pensando em mim, porque eu queria ler o livro. E ele comprou, só que ele nem leu o livro. Eu falei, Judas, eu já terminei o meu, me empresta aí. Ele, moça, eu só li 3 capítulos. Eu falei, não importa, você me empresta, depois você lê. E ele passou para mim o livro, eu já estou chegando quase na metade. E eu li algo tremendo nesse livro ontem. Ele falava a respeito de Davi, porque ele foca muito na pessoa de Moisés, na intimidade que Moisés teve com Deus. Mas ele falando sobre Davi, ele falou algo interessante. Ele disse que a psicologia, ela fala que o seu convívio social dos últimos 5 anos vai gerar uma grande influência na sua personalidade. Você começa a adquirir hábitos, costumes, vocabulário das pessoas com quem você convive nos últimos 5 anos da sua vida. É por isso que tem pessoa que vai para São Paulo, às vezes ela fica lá 1 ano, ela volta, parece que ela viveu a vida toda lá, não é? A pessoa sai de lá, vem para a Bahia, dentro de 1 ano ela está falando oxente. Por quê? Porque o ambiente no qual ela convive acaba influenciando dentro dela. E ele falou sobre Davi. Davi era um homem que ele andava com Deus sempre. Desde criança Davi andava com Deus. E Davi, ele passa a ser perseguido por Saul. E durante quase 10 anos, Davi, ele começa a conviver com pessoas que eram completamente desprezados pela sociedade. A palavra deixa claro que Davi convivia, aqueles homens de Davi ali, eles eram os rejeitados da sociedade, endividados. A escória da sociedade procurava Davi. E Davi conviveu com eles quase 10 anos. Mas o que foi que aconteceu? O natural seria Davi, né, se tornar um mau caráter, se tornar um endividado, se tornar um homem rejeitado, amargurado de espírito, como a palavra diz que ali havia alguns. O natural seria isso, porque ele estava inserido no meio de 400 a 600 homens. Só que Davi andava com Deus. E o que foi que aconteceu? Ao invés de Davi adquirir as más qualidades daqueles homens que estavam ali com ele nas cavernas e nos desertos, foi o contrário. Davi começou a gerar no coração daqueles homens um espírito de nobreza, porque era o que havia no coração de Davi. Foi o que Davi havia adquirido da presença de Deus. E Davi, queridos, ele começa a gerar no coração desses homens um espírito de nobreza. E quando Davi vai para o trono, aqueles caras se tornaram a guarda pessoal de Davi. Eles olhavam para Davi como um referencial, com uma personificação de Deus sobre a face da terra, porque eles confiavam que Davi era um homem que andava com Deus e que tinha Deus em sua vida. E ao invés deles influenciarem Davi, Davi influencia aqueles homens. Então, querido, o que eu quero dizer com tudo isso? Que tempo nós estamos vivendo? Qual é a leitura que nós fazemos de tudo que está acontecendo? Qual é o papel da igreja no meio de tudo isso? Qual é o tempo? É tempo de você andar com Deus. É tempo de você não se afastar da presença de Deus. Se você está em quarentena, se você está trabalhando, se você está saindo para determinados lugares para tentar fugir de alguma coisa, ei, deixa eu falar uma coisa para você: não se afaste da presença de Deus. Não se afaste do propósito, porque o propósito ele está inserido dentro do tempo. O tempo foi separado para o propósito. O Cronos foi separado para o propósito. Mas lembre-se de uma coisa: quando tudo isso acabar,
vai ter uma missão sobrenatural para você fazer. Vai ter algo tremendo que Deus quer realizar através da sua vida. Então não deixe o seu coração ser contagiado pelas más notícias, não deixe o seu espírito ser completamente envolvido por notícia de tragédia, de coisa que vai acontecer. As pessoas têm falado mais das mortes do que das curas. Os que são curados por essa pandemia, queridos, são muito infinitamente maior do que aqueles que estão morrendo. Os que estão morrendo, na maioria, são pessoas que já têm algum histórico de enfermidade, e eles estão fragilizados. Mas uma grande parcela, a maioria de todas elas, nem sente, nem sofre sintomas. E alguns são internados, mas estão sendo curados, estão sendo tratados. E eu acredito que essas pessoas, elas estão sendo preparadas por Deus para receber a salvação. Mas vai depender de nós, vai depender da igreja, da gente discernir tudo o que está acontecendo, de nós entrarmos nesse tempo com Deus, que é um tempo específico, um tempo que Deus preparou para estarmos com Ele, para trazer da presença dEle algo que vai impactar a vida dessas pessoas. Não deixar corrompido pelo mundo, como poderia acontecer com Davi, daqueles homens influenciarem na personalidade de Davi, mas você buscar no coração de Deus algo que vai tocar na vida dessas pessoas. Eu falei sobre José na sexta-feira, que José entendeu o propósito. E o que foi que José fez? José se colocou à disposição de Deus. José armazenou uma grande quantidade de trigo durante a fartura, para quando chegasse, ele armazenou o trigo representa a palavra, o trigo é pão. Ele armazenou, e quando chegou o tempo da escassez, as pessoas procuravam José, e ele as alimentava. E nesse mesmo sentido, eu quero dizer para você, ande com Deus. Durante todo esse tempo que Deus separou para esses acontecimentos atuais, ande com Deus. Busque Deus. Busque a Ele de todo o coração, como Judas falou aqui. Confia nele de todo o coração, porque Ele vai gerar dentro de você algo sobrenatural. Ande com Deus. Quando você anda com Deus, 3 coisas acontecem. Ou melhor, você precisa fazer 3 coisas quando você está sempre, constantemente com Ele. Você tem primeiramente que adorá-lo. É o que nós fazemos diante de um rei, não é? Honrarmos Ele, reverenciar o rei. Você tem que servi-lo. E você também tem que interceder. Dialogar com Ele, conversar com Ele, apresentar causas diante dEle. Porque Ele vai ter autoridade. Então faça isso nesses dias diante do Senhor. Adore, sirva e interceda. Adore, sirva e interceda. Procure conhecer qual a vontade do coração dele. O apóstolo Paulo, ele fala algo tremendo lá em Efésios 5, 17. No 15 ele diz assim: não sejam tolos, como pessoas que vivem de qualquer forma, mas procurem. A NVI diz assim: mas vivam aproveitando as oportunidades. A João Ferreira de Almeida diz: viva remindo o tempo, e procure conhecer qual a vontade do Senhor. Deus tem algo para você nesse tempo presente, querido, que vai fazer de você um instrumento de vida no meio do pânico, no meio do caos, no meio de toda essa atmosfera de terror que tem sido semeada sobre as nações. É um tempo específico. Eu quero ler, para a gente finalizar, eu quero ler. Esse capítulo, ele mexe comigo desde quando eu me converti. Eu quero que você abra comigo. Isaías 33. Isaías 33, para a gente finalizar. Olha que coisa tremenda e sobrenatural isso aqui, queridos. Desde quando eu me converti, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu me apeguei a ela. Amém? Eu gostava de escrever um versículo 5 em cartões, quando as pessoas iam para o encontro. Eu gostava de escrever esse versículo, mas eu vou ler do primeiro, que diz assim, Isaías 33, 1. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que
que ainda não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da Tua voz, os povos fogem. Quando Te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo, como gafanhotos em nuvens. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Versículo 14. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, e que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Amém? Aqui a gente pode ver, querido, uma prévia do que nós estamos vivendo. Pessoas aterrorizadas, pessoas em pânico, nações se prostrando, quebrando, se perdendo economicamente falando, nações sem comando, nações desesperadas, povos desesperados, em pânico. Mas aquele que teme a Deus, há uma promessa para ele, no versículo 5, no versículo 6, diz que ele será o firme fundamento nos tempos que você pertence. Que tempo você pertence, querido? Você pertence ao tempo da eternidade, você pertence ao Kairos, ao Deus Todo-Poderoso. A palavra diz que Ele é o Pai da eternidade, ou seja, Deus não simplesmente é eterno, a eternidade está nele. A eternidade está contida em Deus. Não é Deus que está na eternidade, é a eternidade que está em Deus. E você deve estar inserido nesse projeto chamado eternidade. Ou seja, para você não pode se prender ao tempo presente, ao tempo contado, ao tempo quantitativo, não. Você tem que olhar ao alfa e o ômega. Esse é o seu tempo, começo e fim, primeiro e último. Esse é o tempo que você pertence ao Todo-Poderoso. E a partir do versículo 15 aqui, fala sobre aqueles que vão de fato habitar com Deus. No 17 diz que os seus olhos verão o Rei em seu esplendor. Deus tem um tempo específico para você viver. E dentro desse tempo existe um propósito que Ele quer concluir através da sua vida. Ele quer influenciar pessoas através da sua vida, tirar pavor, tirar o pânico, tirar o terror do coração das pessoas. Por isso Ele quer gerar paz no seu interior. Talvez você fique em pânico toda vez que você liga a televisão e você vê as más notícias. Ei, não faça isso, confia em Deus. Confia em Deus. Porque Ele quer usar você. Depois que tudo isso passar, Ele quer usar você. Ele quer usar você no meio do pânico, mas também quer usar você depois que tudo isso acabar, para você levar vida e influenciar pessoas. Você olhar para trás, enquanto as pessoas, os ímpios vão ver tragédia, você vai ver uma oportunidade de ser usado por Deus no meio dessa geração. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar.
Nós vamos orar encerrando. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e agradecesse ao Senhor. Que você pedisse a Ele para que Ele te desse discernimento de tudo o que está acontecendo. A obra do Senhor, ela é vasta, queridos, ela é grande, grandiosa. Jerusalém foi construída por uma quantidade de homens que carregavam pedra por pedra, e todas elas eram colocadas, cada uma no seu devido lugar. E às vezes quando nós falamos em você não parar, em você se dispor a trabalhar, isso não significa que você vai fazer a obra de Deus toda, mas que você vai ser um colaborador. Talvez Deus quer que você leve um prego, outro Deus vai entregar um martelo. Para uns Deus entrega determinado ministério, para outro Deus coloca determinada função, determinada missão. Eu gostaria que você orasse e pedisse a Deus para Ele trazer revelação ao teu coração daquilo que Ele quer que você faça. Daniel entendeu o papel dele na Babilônia. José entendeu o papel dele no Egito. Eram tempos de tragédias. Eram tempos de escassez. Mas eles foram instrumentos de Deus para marcar uma geração. E Deus conta com você no meio de tudo isso que está acontecendo agora. Talvez Ele quer apenas que você ore para que Ele envie tempos de refrigério ao coração daqueles que estão desesperados, daqueles que talvez perderam um ente querido, daqueles que estão sofrendo por uma enfermidade, não apenas essa específica que está acontecendo. Talvez até dentro da sua casa você está vivendo situações adversas, vizinhos seus estão passando por situações adversas, por tempo de escassez, e é você que Deus quer usar, é através de você que Deus quer abençoar pessoas. Então ore a Ele, peça a Ele para te dar discernimento, para revelar ao teu coração qual é a vontade dEle para esse tempo. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. A palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós estamos aqui, Senhor, nesse tempo presente. Nós estamos aqui nesse momento procurando saber qual é a vontade do Senhor, meu Pai, para essa época, para todo esse espaço de tempo que o Senhor preparou, o Senhor reservou para aquilo que está acontecendo agora. Senhor, traga sabedoria ao coração do teu povo, traga sabedoria ao coração da tua igreja, traga discernimento, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, nos inserir, meu Pai, nessa obra, para que possamos entrar nesse projeto, Senhor, e dar a continuidade da boa obra. Senhor, assim como Daniel, meu Pai, ele entendeu que aquele tempo era chegado, o tempo da confissão de pecados, o tempo do arrependimento, para que houvesse, meu Deus, um decreto de libertação para aquela geração, meu Pai. Assim também, Pai, traga ao coração do teu povo, traga ao coração da tua igreja esse discernimento, meu Deus, para que dos céus venha um decreto, para que do céu se derrame o Espírito Santo sobre o coração do teu povo, assim como o Senhor fez com Davi, meu Deus, que vivia, Senhor, no meio de um povo, no meio de homens desesperados, no meio de homens, meu Deus, ó Deus, afligidos, meu Pai, por toda, ó Deus, escória social, por toda tragédia social. Assim também, meu Deus, que a tua igreja receba o mesmo Espírito que estava sobre o coração de Davi, que ele não foi contaminado, ele não foi contagiado, Senhor, por aquilo que havia no coração daqueles homens, mas ele buscou no teu coração algo nobre, para poder liberar sobre aqueles homens, Pai. Que assim também seja com a tua igreja no meio desse tempo, que a tua igreja colhe em ti, que a tua igreja se apegue a ti, que a tua igreja caminhe contigo, para receber, meu Deus, a personalidade celestial e liberar, meu Pai, sobre essa geração, sobre aqueles que estão afligidos, o tempo de refrigério, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos,
Oro para que eles entendam isso e busquem do Senhor esse espírito de entendimento, para que possamos abraçar essa colheita, para que possamos entrar nesse projeto do Senhor e abençoar, meu Deus, essa geração, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, por cada segundo que passamos aqui neste lugar, por cada irmão, Senhor, que passou por este lugar. Agradecemos ao Senhor por cada irmão, Senhor, que assistiu essa live, que esteve presente conosco em suas casas, mas que de coração também, meu Pai, creram em tudo que foi falado aqui. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe a família Shekinah, que o Senhor abençoe a igreja de Guanambi, que o Senhor abençoe o prefeito dessa cidade, que o Senhor abençoe as autoridades dessa cidade, que o Senhor remova, meu Deus, todo o pânico do coração dessa sociedade, que o Senhor remova, Senhor, tudo aquilo que tem sido semeado, que não é a tua vontade, e que a vontade do Senhor seja feita. Que o Senhor abençoe essa cidade, que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada vida nessa cidade, que o Senhor cerque essa cidade com uma muralha de fogo, meu Pai, e que toda maldição que vier, meu Deus, que ela não entre nessa cidade. Assim como todos os casos suspeitos dessa doença, Senhor, até agora testaram negativo, nós profetizamos que nenhum deles, os que ainda virão, que nenhum deles testará positivo, Pai amado, que esse mal não vai entrar aqui, e que a glória do Senhor, meu Pai, esteja estabelecida sobre ela, em nome de Jesus, amém. Oramos, Pai amado, por cada oferta que foi trazida nessa manhã. Oramos, Senhor, por cada vida, Pai amado, que tem ofertado, aqueles que têm trazido, que têm rendido a Ti os seus corações, assim como Abraão entregou Isaac, Senhor, confiando que Isaac, o Senhor faria restituição. Que assim também o Senhor multiplique vida, Senhor, em tudo que os Teus filhos têm semeado no Teu reino. Cada oferta, cada dízimo, Senhor, que tem sido consagrado a Ti. Que o Senhor multiplique a sementeira dos Teus filhos, e que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre eles, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.